Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque com a prof aqui, ó, tá tudo ótimo, tudo bem. Então, a nossa aula hoje é de matemática. Nós iremos estudar sistema de numeração decimal, tá? Então, meus amores, eu trouxe os números aqui para vocês e vamos prestar bem atenção, tá certo? Vamos lá! Então, crianças, eu trouxe aqui para vocês esses números, tá? Esses algarismos, ó. Número 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, tá certo? Então, esses números aqui são chamados de algarismo, tá certo? E com esses algarismos aqui, né, esses 10 algarismos, nós podemos formar qualquer outro número, tá? Então, nós estamos falando de quê? De sistema de numeração decimal. Quando nós falamos de sistema de numeração decimal, qual é o número que vem na nossa mente? O número 10, não é mesmo? Olha só, o número 10. Observem aqui, olha só, observem que este número aqui era o 1, esse aqui é o 0. Mas eu falei para vocês que dependendo da posição deles, eles mudam o que? De valor, não é mesmo? Então, aqui era o 1, com o 0 eu fiz o que? Juntei e formei o número 10, tá? Eu estou explicando assim para vocês entenderem melhor, tá? Porque aqui nós tínhamos o quê? Ó, 1 e o 0 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tá? Então, aqui eu tenho 10 números, tá? 10 algarismos e com eles eu posso formar qualquer outro número, tá? Mas dependendo da posição deles, eles também mudam de valor. Eu mostrei para vocês lá o 1 com o 0, que eu formei o quê? Ele mudou de valor, né? O número 1 com o 0. Então, fez o quê? O número 10. Se eu colocar o número 2 com o 0, eu tenho o quê? O número 20, não é mesmo? Então, é assim que funciona nosso sistema de numeração decimal. Agora, para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui o material dourado, tá? O que é o material dourado? O material dourado, ele vai apresentar as quantidades, tá certo? Com esses números aqui, ó, esses aqui que eu trabalhei agora com vocês, ele serve para quê? Para indicar quantidade, código, medida, tá? Então, esses algarismos aqui servem para isso. Para indicar quantidade, código, medidas e outros, tá bom, meus amores? E agora eu vou apresentar o material dourado para você entender melhor, tá certo? Então, já que eu falei para vocês que o sistema de numeração decimal, nós lembramos o número 10. E para isso eu trouxe aqui o material dourado. Olha só, esse aqui é o material dourado. Com esse material dourado aqui, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Nós vamos fazer o quê? Olha só, o cubinho, ó, um cubinho, não sei se dá de vocês verem, ó, esse aqui é um cubinho. Esse cubinho aqui, ele indica a unidade, tá certo? Então, se eu tenho um cubinho, eu tenho o quê? Uma unidade, tá certo? Um cubinho, uma unidade. Se eu colocar 2 cubinhos, eu tenho 2 unidades. 3 cubinhos, tá? Eu tenho 3 unidades. 4 cubinhos, 4 unidades. 5 cubinhos, 5 unidades. 6 cubinhos, 6 unidades. 7 cubinhos, 7 unidades. 8, 8 unidades. 9 unidades, tá certo? Quando eu botar a décima, né? O 10º cubinho, ele deixa de ser unidade e passa a ser o quê? Dezena. Então, os cubinhos, né? Os cubinhos, eles indicam o quê? Unidades, tá?
E quando chegar em 10, deixa de ser unidade e passa a ser dezena. Então, essa barra aqui, a barra ela representa dezena. Cubinho representa unidade, dezena. E essa placa aqui representa centena, tá certo? Então, a placa aqui representa centena. Aqui a barra é dezena e unidade. Então, cubinho unidade, a barra dezena e a placa centena, tá certo? Então, quando eu juntar os 10 cubinhos, ele deixa de ser unidade e forma o quê? Dezena. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 cubinhos aqui que eu formei a barrinha. Quando eu juntar, olha aqui, preste bem atenção. Quando eu juntar aqui, ó, uma barrinha, duas barrinhas, tá? Uma barrinha, uma dezena. Duas barrinhas, duas dezenas. Três barrinhas, três dezenas. Quatro barrinhas, quatro dezenas. Cinco barrinhas, cinco dezenas. Seis barrinhas, seis dezenas. Sete barrinhas, sete dezenas. Oito barrinhas, oito dezenas. Nove barrinhas, nove dezenas. Quando chegar na 10 barrinha, ela deixa de ser dezena e passa a ser o quê? Centena, tá? Então, a centena tem 10 barrinhas, tá certo? Então, as barras representam o quê? Dezena. E aqui, a placa, centena. E ela é composta por 10 dezenas, tá? 10 dezenas de barrinhas. As 10 barrinhas representam dezena e essa placa representa as 10 dezenas, que equivale o quê? A 100, tá certo? Então, entenderam? O cubo representa o quê? Ó, unidade. A barra representa o quê? A barra representa o quê? Centena. E a placa... O cubo representa o quê? Unidade. A barra representa o quê? Dezena. E a placa, centena, tá certo? E não tem como errar. Só que essa centena aqui, nós vamos trabalhar uma outra aula com vocês, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam. Que nós podemos formar grupos, tá? Fazendo grupos de quê? Olha, vejam bem. Eu vou usar essa estampinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, aqui eu tenho um grupo de 10, tá certo? Esse grupo de 10 eu posso estar chamando de quê? De uma dezena. Por quê? Porque tem 10 unidades. Então, aqui eu tenho o quê? Uma dezena. Mas se eu juntar aqui, olha só, aqui eu tenho umas colherzinhas, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois grupos, tá certo? Dois grupos de quê? De 20 objetos. 10 de tampinha, né, de garrafa PET e 10 colherzinhas de sorvete. Então, aqui eu tenho dois grupos, tá? Então, 10 de um lado e 10 de outro. Então, aqui deixa de ser o quê? Aqui nós temos 20. 20, nós temos o quê? Duas dezenas. Uma dezena com mais uma dezena. Então, nós temos o quê? Duas dezenas, que equivale a 20 objetos, tá certo? Aqui, olha só, vou formar mais um grupo. Aqui eu tenho palito de picolé. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, faltou um. Certo. Vou voltar de novo. Então, meus amores, vou voltar nesse aqui de novo. Então, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos o quê? 9 palitos, né? 9 palitinhos de sorvete, ou seja, de picolé. Então, aqui nesse grupo eu tenho o quê? 2, né? 2 dezenas e 9 unidades, tá certo? 2 dezenas e 9 unidades. No primeiro grupo eu tenho o quê? 10 tampinhas de garrafa PET com 10 colherzinhas. Então, aqui eu tenho o quê? Uma dezena e mais uma dezena, que deu 2. Então, 2 dezenas e 9 unidades de palitinho, tá? Então, 2 dezenas com 9 unidades. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês entendam. Então, meus amores, agora que vocês já conheceram o material, né? O material dourado, que o cubo representa o quê? O cubo representa a casa das unidades, tá? Uma barra, ela representa o quê? A casa da dezena e a placa, a casa das centenas. Então, vamos fazer uma atividade agora para ver se vocês já entenderam melhor, tá certo? Olha só, eu vou colocar uma barra bem aqui, tá? Uma barra com 1, 2, 3. Então, como ficaria aqui? Ficaria como? Olha só, ficaria assim. Olha, 1 com 3, olha só, número 13, né? Então, aqui eu ficaria o quê? 13, 10, com mais 3, 1, 2, 3, 13, que quer dizer o quê? Uma dezena e 3 unidades, tá certo? Vamos para outro exemplo. Se eu colocasse bem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, cada barrinha tá representando o quê? 10 unidades. Então, 10, 20, 30, não é mesmo? 30. Então, eu ia colocar o quê? O 3 e o 0. Então, aqui eu tenho quantas dezenas? 3 dezenas, 30 unidades, tá bom? Se eu colocasse mais uma barrinha com mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 cubinhos. Então, seria 1, 2, 3, 4. Aí, colocar o quê? O número 4, tá? 4. 1, 2, 3, 4, 5. E o número 5. Então, aqui eu tinha 4 dezenas e 5 unidades, que equivale a 45, tá? 45, né? 4 unidades, com 4 dezenas, com 5 unidades, tá bom? E se eu colocasse só assim, olha só. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, aqui nós temos que 6 cubinhos, tá? Que é 6 unidades, então, seria representado pelo número 6, tá? Mas se eu colocar mais uma barra aqui, ó. Uma barra na frente dos cubinhos. Então, uma dezena, que seria o quê? O número 1. E aqui, os 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos que representam a unidade. Então, ficaria o quê? 16, tá? Uma dezena com 6 unidades, número 16, tá certo? Então, meus amores, vamos ver mais um exemplo. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui nós estamos na casa de quê? Das dezenas, não é mesmo? Dezena. E vou colocar aqui, olha. Quantos cubinhos? 2. E o cubinho representa o quê? Representa unidade. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas e 2 unidades, tá? Que seria representado pelo 7 e o 2. Ficaria o quê? 72, tá? Então, meus amores, e aí, o que acharam da aula? Vocês gostaram? Viram como é fácil? Hoje nós trabalhamos o quê? Sistema de numeração decimal, que unidade, dezena e centena. Então, a unidade é representada por qual? Pelo cubinho, não é mesmo? E a dezena é representada por uma barra,
tá? E centena pela uma placa. Então eu mostrei para vocês, fiz os exemplos direitinho. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, tá bom? E eu quero fazer um pedido muito especial, que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações, tá certo? Então até a próxima aula e um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Tchau!